sabia que o espelho é uma ilusão? Sério? Sabias que o espelho é uma ilusão? Certo, aquele espelho, aquele objeto quadrado ou retangular ou até círculo, né? Que usamos para contemplar as nossas imagens e assim ter uma percepção de que estou a ficar mais feio, estou a ficar mais não sei o quê. Sabias que aquele instrumento, na sua interpretação filosófica, é uma ilusão? Então vem comigo neste vídeo. Durante alguns minutinhos vou tentar explicar o que eu trago como matéria de reflexão para assim juntos refletirmos se o espelho é realmente uma ilusão ou não. Pronto, já vou definir o que é ilusão de uma forma rápida. Ilusão vem da palavra latina illusione, que significa enganar literalmente, ok? Enganar literalmente. Pronto. Visto que a palavra ilusão está ligada ao engano, o engano é uma troca de cara, é uma troca de conceitos, é uma troca de ideias, uma troca do que é certo pelo errado. Eu vou fornecer aqui a minha percepção do que é ilusão, que constitui matéria deste vídeo. Para mim, uma ilusão seria uma coisa que é e não é ao mesmo tempo. É do tipo, aquele irmão que chega lá na igreja, aquele irmão que chega no culto ou na missa, atrasado, chega num momento em que o padre já terá feito a homilia, ou o pastor já terá feito a pregação, mas ainda assim essa pessoa, quando saem todos os crentes que lá estiveram aglomerados, ele considera-se alguém que também esteve na missa ou no culto. Por essa razão é visto como uma das almas que esteve dentro a ouvir a pregação, e uma das pessoas que foi literalmente ou parcialmente transformada, né? Acredita-se que ele também esteve lá, mas neste caso, esta pessoa seria uma ilusão. Por quê? Porque ele encontrou o culto no meio. Uma ilusão é uma coisa que está entre ser e não ser, estar e não estar. Bom, é uma coisa que não é um engano totalmente, tal como sugere a definição de ilusão latina, né? Mas sim, na minha percepção, seria uma coisa que metade é, metade não é, ok? Um exemplo claro, podia buscar na matemática o número zero. O número zero seria uma ilusão nessa percepção, sendo que o número zero tem uma família de números que estão à esquerda do número zero. Todos os números que estão lá são conhecidos como números improdutivos quantitativamente, ok? São números talvez negativos. Os matemáticos que estiverem a me assistir, que me ajudem a corrigir para percebermos todos melhor. Então, o exemplo que eu estou dando que é uma ilusão é de que o número zero, para manifestar a sua essência, para manifestar o seu power, o seu sentido, ele precisa de outros números. Precisa do número 1 para juntos produzirem o número 10. Esse é um exemplo. Precisa do número 2 para juntos produzirem o número 20. Enquanto que o número 2 e 1, estes números que eu citei por si só já produzem uma tendência quantitativa, o número 0 sozinho não produz exatamente nenhuma quantidade. É por ser assim que, por mim e algumas outras pessoas, o número 0 seria uma ilusão. Repito, uma ilusão é algo que está entre estar e não estar, ser e não ser. Nesse meio termo é onde vamos encontrar as coisas ilusórias. Já que somos jovens, vale a pena também dar esse exemplo nos relacionamentos afetivos. Há vezes que parece que a relação parece estar a funcionar, mas não funcionar exatamente. Estás a ver? Parece que a pessoa chega a se questionar. Será que o que eu tenho é mesmo um relacionamento? Será que a minha relação não é uma ilusão? Porque às vezes vale para um, vale para outro. Às vezes o que está a funcionar para outro, para outra não está a funcionar. Então, isso faz com que as pessoas se questionem se o que estão a viver é real ou é ilusão. Então, para terminar, uma ilusão é uma coisa que está entre o falso e o verdadeiro. Está no meio. Aquela neutralidade é uma coisa neutra que está entre o que é e o que não é. Pronto, e nessa percepção bem dada de que o espelho seja uma ilusão, está entre o que é e não é. Ponto número 1, o espelho é uma ilusão porque ele só mostra aquilo que nós queremos ver. O espelho só mostra o que queremos ver e muitas vezes o que o espelho mostra é uma coisa que nós já temos por conceito, é uma percepção de imagem que nós temos sobre nós já na nossa memória. Ele não traz nada de novo. E muitas vezes quando estamos à procura de uma solução de um problema espiritual e às vezes a gente tende a ir buscar ao espelho para contemplar a imagem, para nos dar uma certa luz, uma certa percepção, e a imagem que nós encontramos no espelho somos nós mesmos, aquela imagem agastada, aquela imagem triste, aquela imagem destruída, aquela imagem que está em frangalhos, que não consegue resolver os problemas que estamos a passar, porque o espelho é exatamente uma ilusão. Vamos ao segundo ponto, que talvez esse seja o mais forte de todos eles.
é que o espelho, para manifestar aquilo que é a sua natureza, aquilo que é a sua essência, aquilo que é a sua utilidade para a humanidade, ele precisa da luz. Ok? O espelho precisa da luz. Olha para mim. You look for me now. Estás a me ver? Consegues me ver? Porque tem luz aqui a produzir essa imagem que a câmera captura com os seus sensores, consegue dar essa imagem sustentada lá nos vossos celulares, ou tablets ou computadores. Mas, veja, interrompemos a luz. Agora veja, consegues me ver? Não. Então, o espelho é uma ilusão porque para produzir aquilo que é a sua essência, a sua natureza, a natureza desse utensílio, está ligada à luz. A luz também é uma outra componente, é um outro componente, é um outro material que deve ser buscado para produzir o resultado. E toda aquela coisa que para produzir o seu resultado precisa de auxílio, precisa de outra coisa, não está completa. E coisas incompletas entram nas coisas ilusórias. Não conseguem nos apresentar resultados, não está completa. E coisas incompletas entram nas coisas ilusórias. Não conseguem nos apresentar resultados que nós precisamos a tempo e hora para assim produzirmos conclusões e produzirmos resultados daquilo que nós precisamos saber. Então o espelho é uma ilusão porque ele depende da luz para nos dar aquilo que é a sua produtividade e a sua essência. Bora lá, o terceiro ponto é muito mais conflitante. O espelho geralmente leva sempre um pedaço de nós levamos sempre um pedaço dele. Se eu te perguntar em quantos espelhos já contemplaste a tua imagem, tens noção de quantos? Não, são vários. Mas em cada um daqueles pedaços de utensílio, né, que usaste para ver a tua imagem, alguns deles feitos de vidro e outros materiais, eles conseguiram reter alguma imagem sua. E tu também, possivelmente, terás retido também alguma imagem desse espelho, contando pelo facto de que os espelhos são construídos na sua estrutura quadrada ou retangular ou até circunferência, de adornos que ficam assim no aro, chamam de aro aquela circunferência ou aquela coisa que contorna, aquele aro que contorna retangularmente o instrumento, contém algumas belezas, alguns adornos que muitas vezes entram na tua memória, principalmente quando você estiver a contemplar a tua imagem no espelho, numa circunstância de vulnerabilidade total. Então aqueles todos os exemplos, todos os efeitos que estão lá no espelho vão acabar por ser carregados também no seu subconsciente e muitas das vezes podem produzir até sonhos de eventos relacionados com aquele acontecimento que terás vivido naquele exato momento. Ponto. Esta é uma das razões pelas quais o espelho é exatamente uma ilusão. Atenção, existem até pessoas que têm um único espelho para contemplar a sua imagem. Não contemplam a imagem em outros espelhos que encontram por aí, porque essas pessoas acreditam que a sua imagem apenas deve ser vista naquele utensílio que já é comumente o retente das suas imagens. O último ponto que também devia ser levado a sério, talvez por mim seria o segundo ponto mais importante, é a capacidade do espelho criar qualquer ser humano, ou qualquer um de nós, inclusive eu, né? Já teremos em algum momento, quando estivermos a passar por situações conflitantes, situações amargas, situações complicadas, né? Já procuramos olhar ao espelho para tentar buscar algum apoio emocional através da nossa própria imagem. Então, o que acontece? Quando nós contemplamos ao espelho, o refletor produz em nós aquela imagem que nos é característica. E geralmente a gente costuma dizer assim, olhando para aquela imagem que o espelho dá, a gente costuma dizer assim: eu posso, eu consigo, eu devo, eu vou fazer. Nós costumamos a fazer estas afirmações apegando-se na imagem que o refletor nos está a apresentar. E isto não está certo, está errado. Sendo que o que devia nos levar a conquistar, quer seja um posicionamento, ou seja, uma dimensão existencial mais forte, um sucesso profissional, um sucesso pessoal, um relacionamento afetivo, não é a imagem que nós vemos ao espelho, mas sim os nossos princípios. Ok, manos? Os nossos princípios é que vão nos levar a conseguir mundos, fundos e viagens e uma vida existencial de abundância. E isso não tem a ver com a imagem que o espelho vai nos dar. O que vai nos ajudar a conseguir as coisas que nós queremos são os nossos pontos positivos, são as nossas
os nossos valores que nós produzimos, quer seja valores acadêmicos que adquirimos durante os anos de escolaridade, valores espirituais que adquirimos devido à comunhão, ao convívio com o Criador do Universo e até valores sociais. São essas coisas que a combinação das mesmas vai produzir resultados positivos para que nós consigamos realizar as coisas que nós realmente queremos. Não é a imagem que a gente vê ao espelho que vai conseguir resolver os nossos problemas. Por este facto, repito mais uma vez que essa é uma das razões segundo as quais o espelho é uma ilusão. Agora, sabendo que o espelho físico, o espelho humano é uma ilusão, eu disse isso de muitas formas, mas agora vem um questionamento. Então, se esse espelho que temos nas nossas casas é uma ilusão, será que existe um espelho que não é uma ilusão, que transmite imagens com alguma fidelidade, que transmite resultados mais precisos, mais exatos, mais concisos para resolver os nossos mais diversos problemas? A resposta é sim. Este espelho, o segundo, não é um material físico para contemplar imagens físicas, ok? É um material espiritual que chama-se Deus. Para os crentes, e eu sou uma dessas pessoas. Então, Deus é a solução, é o grande espelho que podíamos contemplar as nossas imagens o tempo todo, para assim podermos definir o nosso ou os nossos mais diversos posicionamentos diante dos diversos problemas das nossas vidas. Estou lá a falar do mundo empresarial, mundo acadêmico, mundo afetivo, mundo convívio familiar, mundo social, em tudo. Este espelho que devia sempre nos dar resultados exatos é o espelho de Deus, ok? Está com Deus, é a palavra de Deus. Para quem não for crente, podíamos falar que este espelho para essa pessoa seria o conjunto de princípios e normas, leis estabelecidas dentro de uma sociedade onde esta pessoa coabita com outros seres vivos ou outras pessoas. Voltando ao cristianismo, é Deus que conhece as impurezas do nosso caráter e procura usar os seus instrumentos para lapidar este caráter mal estruturado, né? E também é Deus que conhece as impurezas da alma. Estas impurezas da alma vão ser os nossos conhecimentos religiosos, passados através de dogmas e preceitos religiosos já estabelecidos, que muitas vezes o próprio Deus procura corrigir, procura endireitar, procura dar um remind para que aquilo seja da forma que Ele próprio deseja. Isto é importante porque é com base nisto que nós vamos conseguir produzir resultados enquanto pessoas humanas. Eu trouxe esse tema porque, filosoficamente falando, meus amigos, o ser humano é três coisas. Filosoficamente falando, o ser humano é razão, o ser humano é vontade e o ser humano é emoções. E a relação, o intercâmbio entre essas três dimensões espirituais que o ser humano apresenta é que vão criar grandes dissabores e grandes conflitos nas nossas vidas. Vou aqui lhe dar um exemplo. Vamos supor que a vontade quer uma mulher, a vontade quer, as emoções desenfreadas são manipuladas e tentam achar um meio termo para conseguir resolver essa companheira que a vontade quer. Então, os meios que vão sendo usados para chegar a este fim são meramente emocionais e muitas vezes vão causar sérios problemas. Imagine ter que roubar para agradar uma parceira amorosa, imagine isso. E isso é quando as emoções estão desenfreadas e a vontade também. Quando a razão vai surgir no meio dessas coisas, a razão pauta pela justiça, pauta pelo bem, pauta pelo medo. Então a razão vai fazer com que todas as ideias malucas estejam desenfreadas. Se o conteúdo for útil, quereres me ver mais a fazer essas coisas, já sabes o que vais fazer. Não sou eu que vou te falar. E pronto, mas não digo, estamos juntos nesse que é o Domingo de Ramos. Esse é o domingo que representa a entrada triunfal de Cristo em Jerusalém, onde as várias igrejas cristãs procuram exibir aqueles
ramos e tal, que alguns no passado, diz a Bíblia, que estenderam no chão para servirem de tapete para o Senhor Jesus Cristo passar. Majestade, o Rei dos Reis. Pronto. Agora, isso vou pedir, isso sim vou pedir. Nós estamos a produzir uma série, eu e a atriz Helena Daniel, que é Bíblia, pronto, outras coisas, né? Entre outras coisas, estamos a produzir um seriado com título Aliança, que nos serve, Aliança Negra, que nos serve de spoiler, nos serve de trampolim para o filme Aliança Negra, com o mesmo título, Ascensão, escrito por nós dois, mas muito mais por ela, né? Ela é inteligente, escreve as suas coisas, está interessante viver esse momento da minha vida profissional com essa minha companheira. Então eu espero que vocês vão lá. O vídeo que antecede este vídeo de hoje é a série. Então basta lá ver. Tem aí uma mão aí dentro da série, uma mão que não tem corpo, que faz bué de conflito, rouba coisas, faz coisas. Eu acho que seria bom de se assistir. Depois que o filme tem muita cumplicidade, tem muito romantismo, tem muito terror também. E eu acho que seria bom de se ver num domingo de Páscoa. No domingo de Ramos, desculpa. Como é o dia de hoje. Muito obrigado, meus amigos. Estamos juntos. Eu sou o Ângelo Luiz, sou produtor de cinema, sou roteirista, sou ator de cinema, sou empreendedor no mercado digital, áudio, visual, videomaker e tantas outras coisas ligadas a esta área. E também sou um amante de filosofia existencialista.